participar desse evento e dizer, como destacou a Cláudia, que esse é um debate que abrange vários campos, inclusive acho que o campo jurídico, e é nessa condição que eu venho participar aqui como mais um braço dessa discussão e com o objetivo de fornecer elementos numa condição de parceiro nessa discussão para, enfim, fomentar o debate. Acho que é um momento importante da discussão, porque ainda não foi implementada aqui na Universidade do Paraná essa figura da empresa pública. Então acho que é um momento prévio ainda da discussão e que essa questão deve ser abordada dessa forma mais ampla. Lá em Porto Alegre, embora não tenhamos esse mesmo modelo no Hospital de Clínicas, essa questão foi enfrentada a Cristiane abordou o tema das fundações de direito privado, e é assim que nós enfrentamos a questão lá em Porto Alegre. A gente já está num estágio um pouco mais avançado do debate, porque lá as fundações, infelizmente, foram implementadas, e aí agora a gente está travando a batalha judicial para impedir que tenha continuidade esse modelo das fundações de direito privado no âmbito da saúde. Por isso também a importância, que destaco mais uma vez, do debate nessa fase preliminar, em que ainda não está totalmente implementada a empresa pública de serviços hospitalares. Eu gostaria de começar só fazendo aqui um parênteses com relação ao modelo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A Cristiane pontuou algumas questões, alguns problemas do Hospital de Clínicas, e o que ela disse realmente corresponde com a realidade. E eu falo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Conceição, mas mais especificamente do Hospital de Clínicas, que é o hospital universitário parceiro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque ele é explicitamente citado na exposição de motivos da lei que cria a empresa pública brasileira de serviços hospitalares. E eu gostaria de ponderar só uma questão aqui que me parece que o modelo do Hospital de Clínicas ele ainda não é tão ruim quanto ao modelo que está previsto na lei. Eu acho que ele ainda contempla alguns instrumentos que a lei não traz. Então acho que a lei conseguiu piorar aquilo que já estava ruim. A Cristiane bem abordou a questão da dupla porta que acontece realmente no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mas me parece que ainda no Hospital de Clínicas há um certo espaço para autonomia universitária, porque nos órgãos deliberativos do Hospital de Clínicas há participação, inclusive majoritária de membros da universidade. Então ainda esse viés acadêmico do hospital universitário ele ainda é de alguma forma respeitado, e o direcionamento, né, das pesquisas e do ensino nessa parceria com o hospital universitário, ele ainda de uma certa forma é atendido. Claro que tem os problemas, como a Cristiane bem ponderou, da dupla porta e de atendimento privado na questão da saúde, que corresponde com a realidade, e que isso também influencia no direcionamento das pesquisas, né? Porque a questão da dupla porta, ela não só diz respeito à diferenciação de atendimento entre os pacientes que são atendidos pelo SUS e aqueles que são atendidos pelos convênios, mas também há na questão da pesquisa, há uma influência direta da questão privada no direcionamento das pesquisas dentro da universidade, porque muitos grupos de pesquisas que adotam o hospital universitário para implementação dos seus trabalhos, eles acabam pautando o direcionamento dos seus estudos em razão muito mais de interesses privados que custeiam essas pesquisas do que propriamente do interesse público e da saúde pública, interesse público, que é o que deveria ocorrer dentro do hospital universitário. Pontuada essa questão do hospital de clínicas e feita essas ressalvas,
eu volto à questão do modelo que vem sendo adotado, que está sendo adotado pelo Estado brasileiro, que o Bernardo falou um pouquinho, a Cláudia depois retomou, com essa privatização de serviços públicos essenciais, principalmente na área da saúde e da educação. O que vem acontecendo, e esse é um fenômeno que não é recente, mas que agora retornou com bastante força, é essa ideia de que a gestão privada de serviços públicos ela respeita mais o princípio da eficiência previsto na Constituição do que a gestão pública. Isso, como já foi abordado aqui, não é verdade, é uma forma apenas de mitigar os controles estatais na prestação de serviços públicos, diminuir os critérios de fiscalização, afastando, por exemplo, o controle da licitação, a prestação de contas fica de uma maneira menos especificada, e isso enfraquece os controles de fiscalização. O que se pretende fazer é um duplo movimento, um movimento de exportar para o setor privado serviços notadamente públicos e essencialmente públicos, e importar para a prestação desses serviços o modelo de gestão do direito privado. Ou seja, é isso que corresponde àquilo que aqui está chamando de privatização da saúde. Então, se importa para o setor privado serviços públicos, na verdade, se exporta para o setor privado serviços públicos e se importa o modelo privado para dentro do serviço público. Isso, na minha opinião, fere frontalmente aquilo que está previsto na Constituição Federal. E agora eu vou falar especificamente do modelo da saúde. Porque a Constituição Federal, ao estabelecer a prestação da saúde, ela fala que os serviços de saúde são serviços essenciais que devem ser prestados essencialmente pelo Estado. E a partir do momento que se transfere para a iniciativa privada a prestação de serviços públicos de saúde, temos aí uma primeira inconstitucionalidade, e uma inconstitucionalidade que, a meu ver, está presente nessa lei da empresa pública do serviço de saúde. Além disso, outros vícios de inconstitucionalidade também me parece que estão presentes nessa lei. Primeiro, a Constituição ela prevê que a prestação de serviços de saúde deve ser universal e igualitária. A partir do momento que se privatiza a prestação de serviços de saúde, estabelecendo a possibilidade de dupla porta, essa prestação ela deixa de ser universal e deixa de ser igualitária, perde-se o caráter democrático, porque o paciente que tem plano de saúde privado vai ter um atendimento diferenciado com relação ao paciente do SUS. Então não haverá mais igualdade. E o caráter universal ele também fica relativizado, porque a partir do momento que se tem dupla porta, se sabe que na prática a preferência do atendimento, o atendimento de maior qualidade, o atendimento mais rápido será concedido aos pacientes que têm plano de saúde e, portanto, aos pacientes privados. Então, são questões importantes dessa lei que eu vejo que padecem realmente inconstitucionalidade, até porque a Constituição ela prevê que a atuação do Estado como ente privado ou revestido dessa personalidade jurídica de direito privado, ela não pode se estender para serviços públicos essenciais. A atuação do Estado como ente econômico ou diretamente nessa roupagem de direito privado, ela se estende para determinados serviços, mas não serviços públicos essenciais. E aí eu acho que é uma questão bastante importante, inclusive isso já foi objeto de debate no Supremo Tribunal Federal com relação a questões envolvendo fundações públicas, em que o Supremo reconheceu que o fato da lei dizer que outorgar a uma pessoa jurídica de direito privado a prestação de serviços públicos não faz com que essa pessoa jurídica realmente seja de direito privado. Ou seja,
o fato da lei dizer que a empresa brasileira de serviços de saúde tem personalidade jurídica de direito privado não significa que ela realmente o terá, porque ela vai prestar serviços essencialmente públicos. E quem presta serviços essencialmente públicos tem que ter personalidade jurídica de direito público e não personalidade jurídica de direito privado. E aí eu vejo talvez a maior inconstitucionalidade dessa lei, porque o fato de estar na lei definida a personalidade jurídica de direito privado não significa que essa empresa pública poderá ser regulada pelos mecanismos de direito privado e ter a sua atuação pautada pelo direito privado. Por quê? Porque presta serviço essencialmente público, e a Constituição prevê que quem presta serviço essencialmente público é o Estado, diretamente ou por regime de concessão e permissão, com os controles inerentes a essa atividade. Ou seja, tem que submeter à lei de licitações, tem que se submeter aos controles moralizadores da administração pública, especialmente aos controles do Tribunal de Contas da União, ou dos Estados, enfim, mas então o fato, né, dessa lei prever a personalidade jurídica de direito privado não significa que a empresa pública realmente poderá ser regida pelas normas de direito privado. Entendo que o fato de haver previsão constitucional dizendo que a saúde é serviço público, essencialmente público, obriga o Estado a prestá-la por meio de regime jurídico de direito público e proíbe a prestação por regime jurídico de direito privado. Bom, essa questão foi diretamente enfrentada por nós lá no Rio Grande do Sul, com duas ações movidas pelo escritório do qual eu faço parte. Uma contra uma fundação pública de direito privado instituída pelo município de Novo Hamburgo, que é um município da região metropolitana de Porto Alegre, e outra contra uma fundação pública instituída pelo município de Porto Alegre. E aí, antes, no início da apresentação, o Bernardo disse que a decisão judicial favorável que a gente obteve foi com relação à fundação de Porto Alegre, mas na verdade não foi com relação a essa fundação de direito privado do município de Novo Hamburgo, e eu vou explicar basicamente o porquê disso. Nesse movimento de privatização da saúde, de transferência para iniciativa privada do serviço de saúde, o município de Novo Hamburgo, ele, digamos assim, tomou frente, e antes mesmo do município de Porto Alegre editar a sua lei transferindo para a esfera privada o serviço de saúde, o município de Novo Hamburgo fez essa transferência. Então, a primeira ação que nós ajuizamos foi contra o município de Novo Hamburgo, foi no início de 2011, e a ação contra a Fundação de Direito Privado do município de Porto Alegre foi ajuizada no finalzinho do ano passado. Nessa ação de Porto Alegre, a gente obteve uma liminar suspendendo a implantação da Fundação Pública de Direito Privado. Essa liminar foi cassada no início agora de 2012, e o nosso escritório interpôs recurso. Esse recurso ainda não foi apreciado, mas eu acredito que talvez ainda esse ano o mérito dessa ação seja julgado, até porque na segunda-feira passada agora foi julgado o mérito dessa ação mais antiga, que é relativa ao município de Novo Hamburgo, e nessa ação que nós obtivemos o ganho de causa. Essa ação, ela tem mais ou menos os mesmos fundamentos que eu coloquei aqui, que, no meu entender, tornam a lei que institui a empresa pública brasileira de serviço de saúde inconstitucional, né, que são esses fundamentos de que não pode uma pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito privado prestar serviços públicos essenciais, como são os serviços da área da saúde. Essa ação foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, como eu disse, na segunda-feira agora passada. O julgamento ainda não está encerrado, por isso que eu não trouxe aqui a decisão, né, só para explicar os critérios técnicos, como é uma ação direta de inconstitucionalidade, em que a gente sustenta que a lei do município de Novo Hamburgo, que criou essa fundação pública, ela afronta a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul,
por isso julgada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e não no Supremo Tribunal Federal. Ela, como é uma ação direta de inconstitucionalidade, ela é julgada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, que é composto por 25 desembargadores. Então, nessa sessão de segunda-feira, a primeira parte da votação foi bastante tensa, porque os desembargadores estavam apreciando uma questão preliminar, se eles iam suspender ou não o julgamento dessa ação, esperando o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente entraria na questão que o Bernardo colocou da ADI das OCIPs, que está tramitando desde 1998. Então, o nosso medo era que o julgamento dessa nossa ação lá no Estado do Rio Grande do Sul fosse suspenso para aguardar o pronunciamento do Supremo e fatalmente acarretaria na concretização dessas fundações, tanto de Novo Hamburgo quanto de Porto Alegre, e quando do julgamento da ação pelo Supremo, certamente teríamos uma ligação de fato consumado pelo decurso do tempo. Superar essa questão preliminar por uma diferença pequena, são 25 desembargadores, acho que foram 14 votos favoráveis pelo prosseguimento da ação. Os desembargadores iniciaram o julgamento do mérito e daí por unanimidade reconheceram a inconstitucionalidade da lei do município de Novo Hamburgo, o que nos dá a esperança que em breve seja julgada a ação do município de Porto Alegre e que ela tenha o mesmo destino, justamente pela unanimidade na apreciação. Só o julgamento não está concluído, como eu falei, porque 2 desembargadores não estavam presentes, então falta ainda colher o voto desses 2 desembargadores para que o julgamento fique concluído. Então a gente ainda faz uma comemoração meio contida, porque no Poder Judiciário assim, muitas coisas podem acontecer, e embora falte o voto de apenas 2 desembargadores, sempre é possível, antes da conclusão do julgamento, que os outros possam rever o seu entendimento. É o que a gente acredita que não vai acontecer pela larga vantagem da votação. Prometo também divulgar essa decisão para o pessoal assim que ela se tornar definitiva, e nós vamos seguir na batalha para que tenha julgamento o quanto antes a ação de Porto Alegre. Entendemos também que vai ser uma batalha bastante difícil, porque é um município maior, é a capital do estado. A lei do município de Porto Alegre, por ser posterior à lei do município de Novo Hamburgo, já corrigiu algumas questões que a gente apontava como inconstitucionais na lei do município de Novo Hamburgo. Na essência, ela é muito semelhante, mas essas correções elas certamente vão suscitar novos debates, enfim, pela defesa da constitucionalidade da lei, que é o que a gente espera que não aconteça. Mais uma vez agradeço o convite e vou encerrando por aqui essa fase inicial da exposição, passando aqui a palavra para o presidente da mesa para iniciar os debates.